mas de forma a me ensinar coisas grandiosas que venham agradar ao teu coração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui, mais uma vez reunidos, para tratarmos da tua palavra. Tua palavra é tão grande, a tua palavra é tão maravilhosa, que quando nós nos aproximamos dela, sedentos do que ela tem a nos entregar, o Senhor nos alimenta, o Senhor enche o nosso coração de alegria. Por isso, nessa noite, faça isso a cada um de nós. Esta é a nossa oração, esse é o nosso pedido, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e toda a igreja com bastante força aí, diga amém, Jesus. Amém, Jesus. Pode se assentar, meus irmãos. Às vezes eu pego a palavra de Deus lá em casa, não que eu pegue a palavra de Deus às vezes, mas às vezes eu fico vasculhando algumas coisas que estão fora daquelas passagens super conhecidas, nas passagens que todo mundo fala, dos livros que quase ninguém abre, dos capítulos que quase ninguém passa os olhos por cima. E por vezes, quando eu faço isso, eu me assusto, no bom sentido, é claro, com os ensinamentos da palavra de Deus. Eu me lembro uma vez que quando o Leonardo nasceu, ele nasceu prematuramente e depois de um tempo ali no hospital esperando ele sair, eu peguei a Bíblia e falei assim, deixa eu olhar o Salmo 119 com mais atenção do que sempre olhei. E ali eu sublinhei 2 versículos que me acompanham até hoje. E eu falei, puxa vida, se funcionou aqui e Deus falou algo que ficou guardado no meu coração para esta ocasião, de certo que há outras lições escondidas no texto sagrado que vão me ensinar grandes lições e vão ficar guardadas no meu coração. Então a palavra de Deus ela é repleta de ensinos sobre o que devemos fazer e também lições e alertas sobre o que não devemos fazer. Quem olha atentamente para a palavra de Deus, olha nas suas minúcias, nas entrelinhas da palavra, sempre tem ensinos de grande importância e de abundância para a nossa vida. A palavra de Deus, por exemplo, quando o meio-irmão de Jesus, Tiago, escreve no capítulo 3, do versículo 3 ao 5, ele fala sobre a importância das pequenas coisas. Fala da língua. A língua está entre os membros do corpo e ela pode afetar grandemente a vida daquele que mal a utiliza. E para falar sobre pequenas coisas, ele diz que o cavalo, ele é domado, dirigido, direcionado por um pequeno freio que se coloca na boca. Aí ele vai adiante e diz que o leme de um grande navio é dirigido também, ou um grande navio é dirigido por um pequeno leme que é mexido por impulso do timoneiro, aquele que está no timão. Então, se ele quer ir para a direita, ele vira para a direita, o leme dá uma pequena mexida e aquele grande navio vai na direção da vontade do timoneiro. A palavra de Deus fala sobre a língua, pequeno órgão que se gaba de grandes coisas. A palavra de Deus também fala sobre uma fagulha que é capaz de pôr em chamas uma grande floresta. Então, quando a palavra de Deus fala sobre coisas pequenas, que deflagram grandes bênçãos ou maldições, fala sobre coisas pequenas que ninguém olha, mas que geram resultados que saltam aos olhos de todos, eu fico pensando que às vezes nós somos observadores atentos apenas das grandes coisas, apenas dos grandes milagres, das grandes conquistas, dos grandes moveres do Senhor sobre a nossa vida, e por conta de coisas que não são tão grandes, a gente passa desapercebidamente e diz, isso aqui não tem importância nenhuma, isso daqui não vale nada. Mas essa noite eu queria falar sobre 4 animaizinhos, aparentemente inúteis, sem importância, mas que estão na palavra de Deus e que nos ensinam grandes lições. A palavra de Deus, no Salmo 103, versículo 3, diz assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios.
Na nossa vida nós temos grandes testemunhos. E temos aos milhares testemunhos que a gente nem faz conta que eles existem. Mas a palavra de Deus nos manda lembrarmos dos grandes testemunhos, mas também das coisas que aparentemente são simples, mas que representam de igual forma o agir de Deus na nossa vida. As coisas pequenas são tão importantes que elas devem ser notadas de igual forma. E ela então, a palavra de Deus, como sempre, nos ensina, dizendo: há 4 coisas na terra que são tão pequenas. Não fala sobre pequenas, nem médias, nem grandes. Ele fala sobre tão pequenas, no entanto, são mais sábias do que os sábios. Quando você enxerga e convive com alguém sábio, você fica assustado de ver como é que Deus pode capacitar alguém com tanta habilidade para pensar, para resolver situações, para fazer as coisas. Mas a palavra de Deus nessa noite diz que há 4 coisas tão pequenas, diga comigo, tão pequenas, que elas são mais sábias do que os sábios. Primeira citação que a palavra de Deus diz é sobre as formigas. E olha como nós, na nossa vida, somos acostumados muitas vezes a usar o nome de animais para conectá-los a determinadas situações. Por exemplo, quando eu tenho amigos meus da minha idade para cima que sobem num muro com agilidade, que pulam uma cerca com agilidade, ou fazem qualquer coisa com agilidade, eu falo: rapaz, você está virado num gato, porque pula e consegue se agarrar com facilidade. Às vezes, quando a esposa está braba, ou você encontra uma mulher braba, ela está virada em quê? Numa onça. Nossa, está virada numa onça. Às vezes o marido respondeu um pouco mais brabo, a mulher olha para ele e fala assim: nossa, está virado num quê, meus irmãos? Num cavalo. Quando você pega uma criança e joga na água e ela nada, nossa, está virada num peixinho. Então nós fazemos normalmente estas conexões porque faz parte do nosso dia a dia. Quando alguém é muito demorado, nossa, está virado numa lesma. Vai logo, está parecendo uma lesma. Então a gente conecta, é natural isso. E a palavra de Deus não deixou isso de fora e nos ensina. Nesta parte tem mais lições a respeito de animais, mas nessa lição fala sobre 4 animais. O primeiro é a formiga. E a palavra de Deus no versículo 25 diz assim: as formigas, povo sem força, todavia no verão preparam a comida. Uma das coisas que mais me chamam a atenção na formiga, e aqui eu não estou falando do fato de eu ter conversado com uma formiga para saber o que ela entende da vida, não. Isso são análises bíblicas, análise da realidade. Quem já morou na roça sabe como é que formiga opera, como é que ela anda. Quando vai chover, parece que ela vai mais rápida no trio dela. E você quer ver uma formiga andando mais rápida no trio, você pode saber que vai chover. Ela está se preparando para entrar no seu lugar de descanso, e para isso ela é ágil. Mas as formigas, elas têm consciência, se isso pudesse existir, que elas não são fortes, e que sozinhas elas não podem fazer absolutamente nada. É por essa razão que muitas vezes nós vemos as formigas agindo em unidade. Quando uma não consegue, outras já se unem a esta, para que elas possam carregar pesos que são ainda maiores do que elas mesmas representam. A palavra de Deus, em vários aspectos, nos ensina que sozinho ninguém é tão forte que possa vencer todas as batalhas. A palavra de Deus nos apresenta que nós não somos fortes o suficiente para aguentarmos sozinhos os repuxos da vida. É por isso que a presença do Espírito Santo se faz tão necessária na nossa vida. Quando eu olho para as formigas andando unidas, com objetivos, eu vejo às vezes com preocupação crentes em Jesus que gostam de andar sozinhos. Eles dizem: eu por mim mesmo me basto, eu consigo resolver as minhas lutas, eu consigo suportar os pesos que a vida me impõe. E a palavra de Deus, sempre em todos os textos que tratam sobre o assunto, nos ordena andarmos juntos e andarmos de forma a nos ajudarmos mutuamente.
Isso significa dizer que eu preciso de você, você precisa de mim. Pastor, não preciso de você para nada, mas certamente você vai precisar de alguém para alguma coisa na tua vida. E sozinho vai ser difícil a tua caminhada. Por isso que ao olharmos para a formiga, olhando obviamente para o texto sagrado, a palavra de Deus diz, as formigas são um povo sem força, como eu e você somos sem força. Todavia, no verão elas preparam a sua comida, ou seja, no tempo em que se dá para trabalhar, e aqui a palavra de Deus faz uma conexão com o tempo da nossa juventude, a gente precisa trabalhar bastante para preparar para o tempo do inverno, que é o tempo da velhice. E a palavra de Deus, então, em Eclesiastes capítulo 4, do versículo 9 ao versículo 12, Salomão mostra a importância de termos companheiros, pessoas que nos ajudem, que nos auxiliem, familiares que estejam próximos de nós. Tanto é que a palavra de Deus diz assim, melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro, ai porém do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Olha o perigo de andarmos sozinhos. Também, se dois estiverem juntos, dormindo, eles se esquentarão, mas um só como se aquentará? Se alguém disser ou quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. A palavra de Deus agora tira o foco da formiga, mantém o conceito que a palavra apresenta sobre a unidade da formiga, exatamente pela falta de força que ela tem, e traz para nós o ensinamento dizendo, olha, é melhor que você ande acompanhado do que sem companheiros. Porque você vai prosperar mais, você vai andar mais longe, você vai ter alguém que levante você do chão quando você cair. Agora imagina você sem companheiro, se achando autossuficiente, quando levar um tombo na vida, olhar para o seu lado e não encontrar ninguém que lhe possa estender a mão. A palavra de Deus fala que Jesus entendia tanto dessa realidade, que em Lucas capítulo 10, versículo 1 e 2, ele diz para os discípulos que estariam precedendo a sua chegada nas cidades que ele ia visitar o seguinte, vão de 2 em 2. Enquanto vocês estão orando, visitando as cidades, continuem orando para que Deus mande mais trabalhadores, porque a obra é grande, a colheita é grande, mas são poucos os trabalhadores. Ou seja, Jesus já mandou de 2 em 2, e ele diz, entrem em oração pedindo para Deus mais companheiros, porque o trabalho é muito grande, mas ainda são poucos os que estão prontos para trabalhar. A palavra de Deus lá em Salmo 133, do versículo 1 e versículo 3 diz, ó quão bom e agradável é que os irmãos vivam em união, porque ali o Senhor ordena bênção e vida para sempre. Quando você volta para Provérbios no capítulo 6, do versículo 6 ao 11, a palavra de Deus nos dá uma chamada, ou uma chamada para quem é um pouquinho preguiçoso, como aquele que está virado numa lesma, num bicho preguiça, e diz, o preguiçoso vai ter com a formiga, e considera os seus caminhos, e ser sábio, porque a formiga ela sempre está trabalhando, a formiga sempre está fazendo alguma coisa, e ela nunca faz sozinha, ela sempre tem alguém por perto dela, que quando surge a necessidade, as formigas se unem para fazer aquilo ser possível. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós seguimos, e o texto fala sobre as arganazes. Alguém sabe quem é arganaz aí ou não? Arganazes são os coelhos. A palavra de Deus diz no versículo 26, os arganazes, povo não poderoso, contudo fazem em suas casas nas rochas. Nós, sozinhos, não somos poderosos. Se nós juntarmos esse povo todo que frequenta a igreja, não só às terças, não só às quintas, nem tanto aos domingos de manhã, nem contudo os domingos à noite, mas todo o nosso povo, nós temos condição de fazer muita coisa, mas nós não somos tão poderosos que podemos andar sozinhos e longe da presença do Senhor. Por isso que a palavra de Deus aponta para os arganazes, aponta para os coelhos. Eles sabem que são fracos, sabem que são frágeis,
mas eles sempre estão procurando o seu lugar de descanso em meio às rochas. Ou seja, aquilo que falta para eles, que é a força, que é o poder, eles encontram dentro do lugar de descanso deles, e ali eles encontram em abundância. A palavra de Deus me faz entender que os arganazes, pela criação de Deus, pela natureza da criação, eles são humildes porque eles se escondem exatamente onde há proteção para eles. Eles, quando se escondem dentro das rochas, naquelas tocas que ali estão, eles estão passando uma mensagem: olha, eu quero ficar protegido dos meus predadores. Eu não quero ficar vulnerável para quem venha me pegar de surpresa. E, meus irmãos, às vezes nós somos muito rápidos também. Nós somos muito velozes, como a lebre do campo, como os coelhos, como os arganazes. A gente corre de um lado para o outro. Mas quando nós temos que nos proteger, nós não agimos com tanta sabedoria quanto os arganazes citados na palavra de Deus. E ao invés de nos abrigarmos na rocha que é Jesus, nós ficamos expostos aos predadores da nossa alma, do nosso espírito, e a palavra de Deus diz que o diabo, ele anda em nosso derredor, procurando alguém a quem possa devorar. Sabe por que tem muita gente que já caiu na vida? Porque sempre foi muito rápido e creu na sua rapidez. Sempre foi muito ágil e creu na sua agilidade. Mas na hora em que estava vulnerável para os seus predadores, ele não usou da sua agilidade nem da sua rapidez para se esconder na rocha que é Jesus. E aí então o diabo veio e arrancou essa pessoa do lugar onde ela estava, aniquilou essa pessoa, por extensão dela, aniquilou a sua família. Nós devemos aprender a nos refugiar sempre no Senhor e não nos nossos sentimentos. Muitas pessoas, quando estão passando por dificuldades, eles, ao invés de correrem para Jesus, eles correm para outras situações. E quanto mais longe do Senhor nós corremos, mais próximo do inimigo da nossa alma nós nos aproximamos. A palavra de Deus em Isaías, capítulo 25, versículo 4, traz o seguinte texto: porque foste a fortaleza do pobre, e a fortaleza do necessitado na sua angústia, o refúgio contra a tempestade e a sombra contra o calor, porque o sopro dos opressores é como a tempestade contra um muro. Quando nós nos abrigamos debaixo dos cuidados do Senhor, meus irmãos, o inimigo pode se levantar do jeito que ele quiser. O seu sopro de raiva contra nós é como a tempestade que bate no muro. Não faz mal algum àquele que está guardado para o lado de dentro. É por isso que nós precisamos aprender com a criação de Deus a sermos sábios de tal forma que na hora da nossa luta nós não queiramos colocar em vigência as nossas habilidades, mas que nós sejamos sábios o suficiente para nos escondermos na rocha que é Jesus. Salmo 18, versículo 1 ao 3 diz: eu te amo, ó Senhor, minha força, o Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo, a minha salvação, o meu baluarte. Invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Quanta sabedoria há nessa escolha do coelho. Na hora em que a coisa aperta, ao invés de enfrentar sozinho, eu vou me esconder debaixo das asas do Altíssimo. Eu vou me esconder debaixo da proteção daquele que tem todo o poder para resistir toda e qualquer situação de ataque contra a minha vida. A palavra de Deus diz que se o inimigo vem contra nós, o Espírito do Senhor arvorará contra ele a sua bandeira, e por 7 caminhos fugirão. Eu pergunto, quanto nós temos sofrido porque nós somos rápidos para fugir da presença do Senhor, quando deveríamos estar escondidos debaixo dos seus cuidados. Se nós escolhermos andar debaixo do caminho do Senhor, andarmos debaixo da proteção do Senhor, é certo de que nós estaremos protegidos das tempestades mais cruéis que se apresentam na nossa vida. Hoje mesmo, um amigo querido está fazendo aniversário de casamento, e eu conheço o casal, e eu falei assim: que Deus te dê força, que Deus dê a vocês sabedoria, para que vocês possam enfrentar
as tempestades matrimoniais pelas quais todos os casados enfrentam. Você já viu que na hora de uma luta matrimonial, tem gente que ao invés de correr para os princípios da palavra de Deus, que são segurança, eles correm para os vícios, eles correm para outras famílias, correm para outras situações que o diabo apresenta como sendo um caminho mais viável, mas isso é só dor, só tristeza, só choro, enquanto há um caminho de vitória para a proteção do Senhor na nossa vida. A palavra de Deus fala também sobre os gafanhotos, e quando escreve sobre eles, diz: os gafanhotos não têm rei. A palavra de Deus sempre quando fala de um animalzinho, fala de uma deficiência. A formiga não tem força, os arganazes não são poderosos, os gafanhotos não têm rei, contudo marcham em bando. Quando eu olho para uma nuvem de gafanhotos, e a palavra de Deus fala sobre o poder dos gafanhotos, a praga, uma das pragas que o Senhor mandou sobre o Egito, foi a nuvem de gafanhotos, comia toda a lavoura, comia tudo que tinha pela frente. Eles são poderosos, mas eles não têm rei. A deficiência deles não está em não ter rei, mas com eles, eu aprendo e compartilho com vocês nessa noite, sobre a capacidade de enfileiramento de forma rápida. Que se você olhar uma nuvem de gafanhotos, eles se unem, e dependendo da programação, da própria natureza deles, eles saem enfileirados para atingirem os seus objetivos. Quando nós estamos na presença do Senhor, nós precisamos olhar para animais tão pequenos, entendendo que a nossa essência natural é afastarmos-nos da presença do Pai, afastarmos-nos da presença de irmãos, afastarmos-nos, quem sabe, da nossa casa, da nossa família, e aí nós vamos encontrando outros lugares, nós vamos nos esfriando na fé, nós vamos partindo com maior rapidez para a nossa própria destruição. Mas os gafanhotos não. Eles se unem, programam o seu ataque e se dividem enfileiradamente para serem efetivos em tudo quanto vão fazer. Aprenda uma coisa: quanto maior a demora no enfileiramento, mais rápido será a tua destruição. Quanto mais você demora para se aproximar de quem tem a mesma fé, quanto mais você demora para voltar para os caminhos do Senhor, para os princípios da palavra de Deus, mais brechas você vai deixando para que Satanás apronte uma arruaça na tua vida. É por isso que nós precisamos olhar para os gafanhotos, para entender que eles se enfileiram rapidamente, e depois, enfileirados, eles partem para uma nova missão. Aqui na igreja nós precisamos aprender que quando um está precisando de ajuda, outros precisam se levantar de forma rápida para acudir aquele que precisa de ajuda, porque sozinho ele vai ser alvo fácil para as astutas ciladas do maligno. Quando você olha, por exemplo, para a natureza, e eu sempre gostei de assistir programas de TV, documentários que falam sobre a natureza, você percebe que os predadores, eles esperam para fazer uma análise de risco nas manadas que diante deles passam. Eles não vão no que está mais forte, não vão naqueles que estão no meio da manada, eles escolhem os animais que estão enfraquecidos, que estão adoentados, que ficam por último e que estão no meio de uma brecha estratégica onde eles podem de forma mais fácil chegar e arrebentar com aquele animal. É por isso que nós precisamos andar unidos. Olhar para os gafanhotos e aprender que nós precisamos fazer mais uns pelos outros. Nós precisamos cercar mais aqueles que estão enfraquecidos. E isso não se faz por pressão, porque a palavra de Deus diz, e faz questão de dizer, que os gafanhotos não têm rei. Ou seja, não tem alguém forçando. Tem que fazer assim, tem que fazer assado. Vocês têm que agir nessa direção. Não, eles não têm, é instintivo. Quem que cria esse instinto de proteção individual e coletiva no meio da igreja? É o Espírito Santo de Deus. Quando eu estiver enfraquecido, eu preciso me aproximar. Mas se eu não tiver força para me aproximar, quando eu estiver enfraquecido, os meus pares da fé precisam ter noção de que eu preciso de ajuda. E é por isso que nós precisamos ter a dependência do Espírito Santo de Deus e consciência de olhar para as coisas simples para aprendermos grandes lições. Assim como os gafanhotos, a igreja, o crente em Jesus, é muito mais forte quando ele está enfileirado.
não por pressão de rei, não por pressão de pastor, não por pressão de líder, mas por consciência da sua missão de ajudar aquele que está fraco, porque quando você planta ajuda ao que está fraco, quando você está fraco, Deus levanta pessoas para te acudirem na sua fraqueza. A palavra de Deus diz que os gafanhotos não têm rei, mas rapidamente eles buscam alinhar suas forças. Eles cerram fileiras, e quando eu olho para o cerrar de fileiras, eu aprendo que eles entendem a importância de não deixarem brechas. O diabo não precisa de grandes portais para entrar na nossa vida. Ele precisa de uma pequena brechinha, uma bobeirinha, um descuido, um momento de solidão. E ali ele entra e faz a bagunça que muitos sabem que ele é capaz de fazer. Nessa noite, o que nós aprendemos além? Que nós precisamos fechar as brechas. Nós precisamos estar mais unidos em torno de bons objetivos. Objetivos do reino de Deus, da obra de Deus. Nós precisamos fechar espaços. Puxa, eu não estou vendo fulano. O que está acontecendo com fulano? Vamos para cima, vamos tentar resolver. Vamos tentar trazer para a casa do Pai de novo. Porque o diabo, ele fica na arquibancada da nossa vida, batendo palma para as brechas que ele encontra. Ele bate palma quando alguém se sente sozinho, e ao invés de correr para o abrigo que é Jesus, eles correm para outros lados, que tem mais semelhança com a vontade de Satanás, do que com a vontade do Espírito Santo de Deus para a sua vida. É melhor, meus irmãos, nós estarmos atentos, aprendendo a sabedoria que vem da palavra de Deus, olhando a natureza do Senhor, para dizer assim, eu preciso me enfileirar mais, eu preciso estar mais juntos. Aí você olha, por exemplo, o geco. Tem muita gente que não conhece como geco, mas geco é uma lagartixa pequenininha. Esses dias tinha uma lagartixa dentro da igreja aqui, ó. Eu já fui assim para cima dela, ó. A irmã Lucilena falou assim, não mata não. Falei, meu Deus, com essa bronca eu não mexo mais nem a sobrancelha. Ela falou, mata não. Falei, por quê? Na minha cabeça estava assim, ó. Se uma lagartixa dessa andar no meio da igreja na hora do culto, e tiver uma mulher que tem medo de lagartixa, ela vai acabar com o culto por causa do escândalo. É igual aranha, igual rato, tem gente que tem pavor desses animais. Mas ela falou assim, não mexe nela não, porque ela vai matar a aranha marrom. E como não era um dia de culto, e nós estávamos aqui numa outra ocasião, eu falei, então deixa ela livre, mas ela estava aqui dentro. E quando você olha a palavra de Deus falando sobre o geco, diz assim, o geco que se apanha com as mãos, ou seja, se apanha com as mãos, se mata com o pé. Um bichinho inofensivo, um bichinho que qualquer um pode pegar. Contudo, está nos palácios dos reis. Meus irmãos, um bichinho tão nada a ver, conhece o conforto de estar abrigado. Conhece o conforto de estar num lugar onde ele possa encontrar alimento para si. Lugar próximo da realeza, porque a palavra de Deus fala que ele está nos palácios. Palácio é lugar de realeza, não há lugar mais confortável do que palácio. Eu não sei se você já entrou em algum palácio, mas eu já tive a oportunidade de entrar em vários deles. Mas por uma realidade mais próxima aqui nossa. Ali em Bocaiúva do Sul tem um Castelinho de Palma. Alguém conhece o Castelinho de Palma? Conhece ou não? O pastor Rodrigo conhece, que ele já foi, nós já fizemos vários retiros lá. E eu negociava com a dona Ana Palma, que quando nós fazíamos retiro, até para a gente descansar, porque retiro é uma bagunça, o pessoal toca terror em alojamento, a gente dormia no palácio. E sempre que sobrava um quarto, e sempre tinha muito quarto lá, a gente chamava alguém, um casal que estava lá com criança, dorme aqui com a gente, não tem problema. Mas, meus irmãos, você entra, é um luxo. Não é coisa nova, mas é luxuoso. Aquelas camas que tinham aqueles panos por cima. E aí ele ficava aberto o dia inteiro para a gente tirar foto. O pessoal tirava foto deitado na cama. O pessoal com aquelas pratarias bonitas, aquelas mesas de banquete. O pessoal aproveitava para tirar foto. Um dia à noite, me vem à mente, agora nós fizemos uma mini vigília. Todo mundo de coberta, sentado no chão da sala do palácio,
E aí nós ligamos 2 teclados, estava eu num teclado, o Mateus em outro, e nós passamos algumas horas ali cantando, louvando, adorando. Foi um tempo agradável, foi um tempo gostoso. Mas as lagartixas, elas entram no palácio. Elas entendem o que é realeza. Elas sabem que dentro do palácio há muita luz. A palavra de Deus, no Salmo 84, versículo 10, que é o Salmo dos filhos de Corá, diz assim: pois um dia nos teus átrios valem mais do que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Estar na presença de Deus, meus irmãos, é termos a certeza de estarmos na presença de Jesus, a luz do mundo. Sabe uma das estratégias que fazem o geco, a lagartixa, ficar dentro dos palácios? Primeiro, porque há muita luz. Antigamente era luz de lamparina, luz de vela, e elas ficavam exatamente ali, porque daquela luz se aproximam os insetos, e quando os insetos bobeiam, elas chegam e têm a sua comida. O que a palavra de Deus fala sobre Jesus? Jesus diz a respeito de si mesmo: eu sou a luz do mundo. Quando nós nos aproximamos da realeza de Jesus, nós nos aproximamos não de um agente, uma pessoa, de um Senhor que possa nos trazer luz para nos alimentar. Ele é a nossa alimentação. Ele é o nosso maior alimento. A sua palavra nos enche, a sua palavra nos sacia, a sua palavra mata a nossa fome. É por isso que nós precisamos estar dentro da casa do Pai, lugar estratégico, próximos a Jesus, tendo o Espírito Santo de Deus no nosso coração. As lagartixas, quando ficam do lado de fora, elas são molestadas, mas do lado de dentro não é qualquer um que acessa, não, porque não é qualquer um que acessa palácio. Você pode perceber que se você estivesse lá fora, o carro estava tirando a tua atenção, o ladrão poderia te visitar, a televisão poderia estar ligada, os filhos poderiam estar perguntando sobre alguma coisa, o esposo, a esposa, qualquer coisa poderia estar acontecendo. Mas nós estamos aqui bem tranquilos, porque aqui é lugar de descanso da nossa alma. Aqui é lugar onde a palavra de Deus é pregada e nós somos alimentados pela luz que há na palavra de Cristo. Quando nós optamos estar na casa do Pai, nós temos condição de sermos cuidados ao invés de molestados pelo mundo. Estar aqui sempre é um momento especial. Eu não sei você, mas todas as vezes que eu coloco os pés aqui dentro, dia de culto ou não dia de culto, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Pastor, mas você já teve aqui de madrugada? Já. Ah, é verdade, teve vigília. Não, não é dia de vigília não. Às vezes acaba a luz da igreja, eu pego o carro, passo aqui para ver se não tem luz acesa, como muitas vezes já aconteceu. Lembra, Lenice, que eu falava assim, ó, vê se não... Às vezes eu passo aqui porque é uma proteção, cuidado com a igreja. Todas as vezes que eu coloco o pé aqui dentro, eu falo, Senhor, que aqui seja sempre um lugar da tua bênção. Que aqui as pessoas encontrem alimento, encontrem água viva, encontrem proteção do alto, não sejam molestadas por nada, por ninguém. Graças a Deus, meus irmãos, que até hoje ninguém entrou aqui para nos molestar. O único que entra, porque na verdade está às vezes na nossa mente, é o inimigo da nossa alma, Satanás, que enquanto a palavra está sendo pregada, ele já vem com as suas dúvidas sendo colocadas no nosso coração. Mas acredite, até nisso ele perdeu já, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Então nessa noite, ao olharmos para coisas tão pequenas, nós aprendemos lições tão estratégicas. A palavra de Deus fala 4 coisas tão pequenas que são mais sábias do que os sábios. Às vezes nós estamos nos acostumando a olhar apenas para as coisas grandes, para as coisas extraordinárias, para as coisas incomuns, e nós não temos olhos mais para vermos o que Deus faz e mostra e fala e nos ensina através da sua criação. Você olha, por exemplo, para a natureza, você olha para uma planta, cada uma tem o seu tempo de florescer, de dar fruto, cada uma tem o seu tempo de plantar, cada uma tem o seu tempo de colher. Assim como a nossa vida, assim como os animais, há tempo de nascer, há tempo de colher, para tudo você olha e diz, puxa vida, que sabedoria, que ciência maravilhosa, que lição grandiosa que a palavra de Deus nos ensina.
Por isso, nessa noite, quando você se ajoelhar ou quiser orar andando, peça para o Senhor sensibilidade para aprender grandes lições com coisas pequenas da vida. Porque se Deus criou, há um propósito. Assim como Ele me criou e há um propósito para a minha vida, criou você e há um propósito para a tua vida, nos fez chegar aqui e há um propósito para estarmos aqui nessa noite. Que nós sejamos sensíveis à voz e à direção daquele que tem cuidado da nossa vida. Com as formigas, aprenda a arte da unidade. Aprenda o propósito de caminhar junto. Porque vai ser melhor para você. Vai ser melhor para a tua casa. Há poder na unidade. Há poder na ajuda mútua. Porque tem muita gente que só quer ajuda para si, mas não é capaz de estender a mão para ajudar o próximo. A ajuda mútua é que é o grande lance. Eu te ajudo, você me ajuda, nós dois nos sentindo abençoados por aquilo que Deus fez através da nossa ajuda, vamos nos levantar em nome de Jesus para ajudarmos outras pessoas. Quando você olhar para qualquer coelhinho, qualquer lebre no campo, às vezes você está andando no meio do mato, você vê um barulho assim, a lebre, rapidinha, ágil. Pode ter certeza, ela vai se esconder numa toca segura. Quando você olhar isso daí e falar assim, eu preciso aprender com esse bichinho aí. Qualquer coisa que for perigosa para mim, eu tenho que entrar em contato com a rocha que é Jesus. Eu preciso me esconder debaixo do braço do Altíssimo. Eu preciso aprender a arte de construir casa edificada sobre a rocha. Porque todas as vezes que nós nos abrigamos em lugar de rocha, nós estamos de fato seguros. Toda vez que você olhar um gafanhoto pequenininho, lembre-se que eles estão sempre enfileirados. Eles são poderosos por conta da sua união, sua capacidade de rápido enfileiramento, de não deixarem brechas por onde o inimigo possa entrar. Entenda que o Senhor está te chamando para se enfileirar rapidamente com aqueles que professam a mesma fé. E não só aqueles que professam a mesma fé, mas aqueles que estão passando por necessidade. Cola junto. Diga, eu estou aqui para te ajudar. E você vai ver quantas pessoas você vai ganhar para Jesus por conta desse teu ato de amor ao próximo. Feche as brechas. Não deixa espaço para Satanás entrar na tua vida, não. Não deixa Satanás entrar nas lacunas que muitas vezes tem sobrado dentro de casa. Não faça isso, não. Quando você olhar para o jeco, para a lagartixa, escolha aprender a arte de escolher o conforto. E meus irmãos, vamos falar a verdade, não existe lugar de maior conforto do que na casa do Senhor. Lugar onde a gente é tocado pela palavra. Pastor, mas é só na casa do Senhor? Não. Aqui é um templo, com parede, com tijolo, cimento, vidro. Isso aqui tudo é importante, mas o mais importante é estarmos dentro do coração de Jesus. A casa da nossa vida espiritual, a nossa presença diante do átrio do Senhor, dizendo, Senhor, cuida do meu coração, eu quero estar perto de Ti, o Senhor é o meu rei, os gafanhotos não têm rei, mas eu tenho rei, e o Senhor é o rei que pode todas as coisas na minha vida. Eu quero estar dentro do Teu cômodo mais íntimo, eu quero sentir a Tua presença, eu quero me alimentar da Tua palavra, porque aqui não é lugar de angústia, aqui não é lugar de decepção, aqui é lugar de alimento. Na presença do rei nunca há de me faltar comida. Comida falta no mundo. Lembra do filho pródigo que saiu da casa do pai, onde tinha tudo, era como se fosse um palácio. E aí, ao invés de se enfileirar, ele foi embora para viver de forma irresponsável, longe do pai. E aí, quando ele estava no mundo, o mundo entrou em crise, e a palavra de Deus diz que ele quis alimentar-se das alfarrobas, que nada mais é do que lavagem, comida que se entrega a porco, e o dono dos porcos falou assim, não, essa comida não é para você não, essa comida é para os porcos. E aí ele cai em si e diz assim, puxa, mas na casa do meu pai, lá no palácio que eu morava, os funcionários, os servos, eles têm quantidade, nunca falta para eles. Eu vou voltar para a casa do pai, eu vou voltar para o meu palácio. Só que eu não quero ser mais como filho, eu só quero ser como servo, porque lá tem abundância. E eu vou dizer para o meu pai, pai, eu pequei contra Ti, pequei contra os céus, não quero mais ser chamado de filho, me receba apenas como um Teu servo.
A palavra de Deus diz que o Senhor, então, na figura do pai, do filho pródigo, ele abraça o seu filho e diz assim: você vai receber tudo que tem dentro desse palácio, porque tudo sempre foi teu. Meus irmãos, não percamos mais tempo olhando só para coisas grandiosas. Às vezes o grande é reflexo das coisas pequenas. A palavra de Deus diz assim, que aquele que é fiel no pouco, sobre o muito será colocado. Mas as grandes lições se aprendem no pouco. As grandes lições se aprendem nas minúcias. Às vezes você não ouve a pessoa conversar sobre nenhum conceito dela, mas pelas atitudes que ela tem, você conhece todos os conceitos que habitam na sua mente e no seu coração. Se a pessoa é egoísta ou não, se a pessoa é pessoa de time ou não, se a pessoa é rápida no enfileirar-se, ou faz corpo mole, porque sempre fez corpo mole, se a pessoa é de ajudar os outros, ou só se apresenta quando quer uma ajuda no final da linha. São coisas pequenas que evidenciam o grande. Você quer o grande na tua vida? Preste atenção nas pequenas coisas. Quer ser sábio? Olhe para a criação de Deus, ele deixou lições. Nessa noite, através de 4 animaizinhos simples, nós aprendemos lições que os maiores sábios, segundo o que entendem da sua própria vida como sendo sábios, são menores do que eles. Que nessa noite, quando você for orar, você possa dizer: Senhor, me ensina a ser sábio pela percepção da tua criação, pelo ouvir da tua palavra, pelo entender do teu agir na minha vida. Se Deus fez algo pequeno em teu favor, agradeça a Deus, porque quando você é agradecido por aquilo que Deus faz, você está trazendo o coração de Deus para perto de você, para que Ele faça coisas ainda maiores. Quando você agradece a Deus pelas coisas mais minúsculas que podem existir, Deus olha e diz assim: puxa vida, se Ele agradeceu pelo pouco, eu vou preparar algo maior para entregar para Ele, porque eu sei que a essência do agradecimento não está naquilo que de maior eu possa fazer, mas está naquilo que já está dentro do coração dEle, um sentimento que agrada o meu coração. Nessa noite Deus tem coisas grandiosas preparadas para todos nós, mas nós precisamos nos atentar para as pequenas coisas. Que as pessoas, quando olharem para você, digam: puxa vida, esse daqui é inteligente como um burro. Credo, pastor. Você sabia que chamar alguém de burro, para quem observa as coisas mais simples, é uma ótica. Para quem ouve de forma distorcida, é xingamento. Mas se alguém me chamasse de burro, ou se eu fosse uma mulher e alguém me chamasse de mula, conhecendo de roça como eu conheço e mexendo com esses animais como eu mexi, e aprendendo as lições que eu aprendi com esses animais, eu me sentiria lisonjeado. Sabe por quê? Porque tem lugar que cavalo cai, que burro não cai. Tem coisas que o cavalo não faz, que o burro faz com o pé nas costas. A força que o cavalo diz que tem, imponente do jeito que é, a mula tem muito mais força do que ele e é desconsiderada. É a natureza humana desconsiderando a criação de Deus e invertendo as posições, tratando como xingamento. Você está grosso como um cavalo. Você está brava como uma onça. Você está ligeiro como um gato, hein? Está pegando todo mundo, as pessoas sempre conectam uma coisa ruim. Mas nessa noite aprenda o lado bom da criação de Deus. Porque Deus fez tudo e tudo que Ele fez foi muito bom. A criação de Deus é perfeita. Ao invés de olhar os defeitos que está na nossa essência, vamos aprender a olhar as coisas boas que Deus deixou para a gente olhar. Quando você olhar para a natureza, Senhor, me ensina como olhar para isso que está acontecendo. E o Senhor vai te fazer sábio, como você nunca imaginou que pudesse ser. Nesse momento, então, nós vamos ter o nosso tempo de oração. Eu queria que você escolhesse o teu lugar de conforto, colocasse propósitos claros diante do Senhor, pedisse ao Senhor
instruções claras para a tua vida. Às vezes você está agindo muito rapidamente para muitas coisas, mas muito lentamente para as coisas que Deus quer que você haja. Entregue a sua vida ao Senhor, entregue-se em comunhão plena com o Senhor. Deseje de todo o coração estar escondido na rocha que é Jesus. Ande mais próximo do time que professa a mesma fé que você, e você vai ver que você vai andar muito mais rápido. Você vai atingir os propósitos de Deus para a sua vida. Você vai experimentar coisas que até hoje não experimentou e que Ele já preparou para você, para a tua casa, para as tuas emoções. Cuide-se mais olhando para as coisas pequenas. Ninguém tropeça em prédio. As pessoas tropeçam em pequenas pedrinhas. Ninguém tropeça em outra coisa na sua vida, se não a começar pela língua que não foi domada, pela língua que não foi adestrada segundo a palavra de Deus. Vida e morte estão no poder da língua, algo tão pequeno que deflagra tantas bênçãos ou tantas maldições para aquele que dela faz uso. Por isso, abre a tua boca, abre o teu coração nesse momento e vamos ter um tempo de oração na presença do Senhor. Aleluia, Jesus. Oh, Espírito Santo de Deus, me ajuda.